Olá, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula. Vamos continuar aqui na nossa estrutura homilética. Nós estamos no desenvolvimento. Falamos sobre a divisão dos pontos, pontos 1 e 2, ou pontos 1, 2 e 3, a depender do texto que você vai pregar. E aí, depois da divisão desses pontos, que você dividiu os versículos para cada ponto, você precisa fazer a elucidação específica, diferente daquela mais geral, mais ampla, que foi do texto inteiro, que você pode falar sobre o autor, sobre o livro daquele, onde aqueles versículos que você vai pregar estão inseridos. Aqui na elucidação específica, você vai se deter aos pormenores daquele versículo. Então, se há alguma palavra mais difícil ou com uma tradução que você precisa explicar, então você vai explicar aquelas palavras. Se houver uma conjunção adversativa, um mas, um porém, você vai explicar, você vai se deter àqueles versículos daquele ponto e vai explicar, tá? Não é necessário dizer tudo o que você pesquisou, mas aquilo que é necessário para a compreensão do que vai ser dito naquele ponto. Então, após a elucidação específica, que é breve também, tá? Então, você vai à argumentação. A aula anterior nós vimos bastante sobre argumentação. Hoje nós iremos introduzir aqui o assunto de ilustrações. Nós vimos também na aula anterior sobre citação. São ferramentas, são recursos que você utiliza no desenvolvimento do sermão. Iremos ver também as aplicações, a oração de transição e conclusão. Sobre as ilustrações, elas são sim muito importantes dentro do sermão. Na ilustração, dados complexos ficam claros e você não pode pressupor que todos ali estão compreendendo tudo que você disser. Você precisa exemplificar. A ilustração, ela não deve ter tanto destaque que roube o poder da mensagem, ela não pode ser tão longa. A finalidade dela é clarear, é esclarecer. Evitar o bizarro, o grotesco, algo que possa constranger as pessoas. Não colocar tanta ilustração, porque senão fica uma contação de história, de um exemplo atrás do outro, não é necessário. É suficiente uma ilustração em cada divisão principal. Você pode ter um sistema de arquivos, tanto para utilizar na sua introdução, como no desenvolvimento, como após o sermão. Guarde momentos da sua vida que podem ser citados como ilustrações de sermão. Guarde tanto experiências pessoais como algumas leituras que você faz e você pode ver aquilo como uma possível ilustração. Então, salve, tem uma pasta no computador, um arquivo, porque isso vai ser muito útil na preparação de sermões. Aplique as verdades da mensagem a si e ao povo ao mesmo tempo. Então, evite também o você. Use o seu exemplo, use sempre o nós ao invés do você. Tá? Isso, especialmente nas aplicações, é muito importante. Aplique após a explanação do texto. Explicou, clareou com ilustrações, você já aplica ao final ali de cada ponto. E desde que os ouvintes reflitam, dê uma pausa, aplicou,
Dá uma pausa, faz uma nova aplicação ou faz a mesma aplicação com outras palavras. Atente para isso, porque nem sempre os ouvintes estão com aquela atenção que você acha que estão. Então, repita aquilo que foi importante, repita, dê exemplos diferentes, deixe que as pessoas mastiguem esse conteúdo. Tenha certeza de que elas compreenderam. É essencial que o ministro tenha bom preparo acadêmico e conhecimento tanto das escrituras quanto de assuntos humanos. Deve possuir uma base sólida de conhecimentos gerais e uma compreensão completa das escrituras e das doutrinas. Ou seja, se não gosta de estudar, não seja pastor nem mestre das escrituras, não seja pregador, não seja pregadora. É necessário, sim, gostar de estudar, se dedicar às letras, se dedicar ao estudo das Sagradas Escrituras e conhecer também assuntos em geral para que você consiga aplicar. Se desejamos que alguém, em meio a grandes cataclismos sociais, descubra sentido na palavra de Deus, devemos mostrar-lhe o significado da Bíblia, mas também como suas verdades são diretamente aplicáveis a todas as situações do mundo moderno. Eis o nosso grande desafio. Por isso que nós precisamos pensar sobre as diferentes aplicações possíveis daquele texto que estamos pregando. Ser entendido é a necessidade em comum de todos os que estão sofrendo. Se você é capaz de, durante a pregação, transmitir ao seu ouvinte que você compreende o que ele está passando, ele vai prestar atenção e te dar muito mais credibilidade. Porque o ouvinte vai pensar: se ele entende tão bem o meu problema, vale a pena seguir suas orientações. Então pense no seu ouvinte, se ponha no lugar dele e você fará boas aplicações. Algo muito importante sobre aplicações. Um texto, ele vai ter só uma interpretação. O texto bíblico, ele só tem uma interpretação correta. Você pode até ouvir mais de uma interpretação, mas só uma vai estar correta. No entanto, esse mesmo texto, que tem uma interpretação, ele vai ter várias aplicações. Ele vai se aplicar à vida da criança, à vida do adolescente, à vida do jovem desempregado, à vida do jovem bem-sucedido, à vida do idoso saudável, à vida do idoso doente. Pense nas mais variadas aplicações. O mensageiro também precisa aplicar mais de um processo retórico. Então, ao concluir todo o conteúdo, todo o seu desenvolvimento, observe, releia e observe se você conseguiu explanar o texto, ou seja, se você fez as elucidações de cada versículo que foi utilizado. Se você argumentou bem, e aí você volta à aula anterior para ver os tipos de argumentos, veja se você os aplicou no seu sermão, veja se você fez citações objetivas, pontuais, veja se você ilustrou, citou exemplos, fez analogias e veja se você aplicou cada verdade defendida ao máximo de pessoas que podem estar ali te ouvindo. Feito isso, o principal é sempre aponte para Cristo. Então, observe se no seu sermão
você apontou para Cristo, porque se não apontou, se Cristo não foi o centro do sermão, se você pegou um personagem bíblico e fez toda uma ah, lição de moral e aplicou aos seus ouvintes, ou fez uma palestra como um coaching, você não pregou o evangelho. Qualquer texto da Bíblia que você vá pregar, ele tem que apontar para Jesus Cristo. Então não é possível você pregar qualquer texto da Bíblia que seja e você não mostrar como ele se aplica na vida de Jesus Cristo, como ele aponta para Jesus Cristo, tá? Então, se o texto for uma narrativa, você pode mostrar como os personagens apontam para Cristo, como o supremo libertador, ou sofredor, profeta, sacerdote, rei, servo. Se for um texto mais didático, como as cartas do apóstolo Paulo, pode-se mostrar de que maneira Cristo é a encarnação definitiva da norma moral e a única maneira de nos tornarmos capazes de segui-lo. Mas seja qual for o texto, ele sempre vai apontar para Cristo. Eu fiz uma live sobre esse assunto e eu vou deixar à disposição de vocês o link dessa live. O nosso fazer teológico centrado em Jesus Cristo. Tá? Eu vou deixar disponível para vocês também esse vídeo. E a gente chega na conclusão do sermão. Eu havia dito que a conclusão ela deve ser breve, mas ela é muito importante. Nós não podemos fazê-la de qualquer modo. Ela também exige um tempo no seu preparo, na sua construção, por mais curta que ela seja. Veja bem, a mensagem sem conclusão é semelhante a alguém que dá a meia volta e vai embora durante uma conversa interessante. Então, se há algo que você não deve deixar ao acaso, é o último pensamento que você deixa soando nos ouvidos dos ouvintes. A conclusão ela não deve ser apressada. Se necessário, corte ilustrações ou até mesmo um tópico da pregação. Ninguém nem vai saber, mas não comprometa a conclusão. O seu objetivo na conclusão deve ser propor ao público uma tomada de decisão ou a certeza de uma opinião que foi defendida por você. Então, use palavras como faça, haja, promova. Você deve concluir o seu discurso com uma chamada à atitude, uma chamada à ação. Veja nesse texto de Marcos 1:15. Ele começa com uma proclamação: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E conclui com um apelo, uma chamada. Não é nem aquele apelo de levante sua mão se você quer aceitar Jesus. Não é nesse sentido, mas é uma chamada à mudança, uma chamada a aplicar na vida, a tomar aquilo que foi dito no sermão, a tomar atitude. A conclusão aqui é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Uma chamada à ação. Tá? Então, você elucidou o seu texto, você argumentou, você aplicou, aí você conclui com uma síntese. Você não vai colocar nada de novo na conclusão. Você não vai trazer ideias novas, você não vai trazer novos argumentos. Você vai sintetizar sem repetir, mas use outras palavras e sintetize rapidamente o principal ali do seu sermão e chame a ação. É simplesmente isso a conclusão. Um bom movimento do sermão. Tratar o pecado e o mal com seriedade, esse é o conflito, e aí entrar na dor real dos outros para fazer boas aplicações e se mover para as ações de Deus no texto bíblico, a solução. Apontar para a missão
na qual a congregação, fortalecida pela cruz, pode se engajar. Um convite à ação. Então, a narrativa bíblica, ela sempre gira em torno de criação, queda, redenção, consumação. Então, sempre você vai precisar falar de um aspecto da criação, né? De como as coisas caíram, de como o mal aconteceu, o pecado existe, você vai tratar do pecado, isso diz respeito à queda, e você tem que apontar para a solução, em Cristo Jesus, o Redentor, a redenção. Tá? Então, a narrativa é essa. Seja qual for o sermão, você vai ter isso em mente. Que você não vai somente mostrar o pecado e deixar por isso mesmo. Ou você nem vai tocar no assunto do pecado. Não, é necessário. É necessário que você trate da soberania de Deus, da criação. Isso é claro, você não vai falar toda vez de Gênesis e explicar o Deus Criador e a queda, como aconteceu, não. Entenda que é a narrativa. Então, se você estiver falando lá em Efésios sobre o pecado, da sexualidade, você vai tratar de que Deus criou, como foi que Deus criou a sexualidade. Qualquer pecado que você vai tratar, você tem que mostrar qual era o propósito de Deus inicial. Isso é criação. Depois você vai ter que tratar da queda, como foi que o homem estragou as coisas. O pecado. E aí você fala sobre o pecado e você tem que chamar a ação, chamar ao arrependimento. Mas você também tem que apontar para a solução em Cristo Jesus. Tá? Então, essa é a narrativa bíblica. E ela está presente na Bíblia inteira. Tá? Por fim, você terminou o sermão. Releia para memorizar. Você pode ter algumas ferramentas como gravar a narração do sermão e enquanto você está no carro, dirigindo, fazendo alguma coisa em casa, você pode ouvir e aí você vai memorizando, você vai se alimentando também daquela palavra, orando ao Senhor. E no momento da pregação, você vai estar com o sermão inteiro muito claro na sua mente. Então é importante você ter tempo para o preparo. Se você foi chamado para pregar amanhã e você não tem nada preparado, então, meu irmão, você não está pronto para pregar amanhã. Tem que ter humildade e dizer que não pode, porque é muito sério e a gente precisa de tempo para preparar. É melhor repetir uma pregação do que tentar fazer do zero de um dia para o outro. É até uma irresponsabilidade, não é? Por fim, você terminou o sermão. É importante dar um título. Como que tem que ser o título? Atraente, porque se essa pregação for para o YouTube, por exemplo, ela vai precisar de um título lá no vídeo que chame a atenção para que a pessoa que está procurando uma mensagem ou está no YouTube possa ver e eu tenho interesse, né? Ganhar o interesse. Mas ele precisa ser reverente, não vale qualquer título, ele tem que ser digno da pregação do Evangelho. Ele precisa ser claro e ele precisa ser curto. Tá? Então é basicamente isso, é muito simples colocar um título, principalmente depois de ter o sermão pronto. E aqui, por fim, eu quero deixar para vocês algumas indicações de livros. Esse primeiro é a coleção do Gilton Moraes, falecido recentemente, saudoso Gilton Moraes. Ele deixou recursos, obras excelentes, foi um homileta muito respeitado, brasileiro. Tá? Então, esses 3 livros desse kit são muito bons. Tá?
A Jornada da Pregação é um outro livro interessante, publicado pela Thomas Nelson. Temos também um livro bem antigo do Martin Lloyd Jones, Pregação e Pregadores, também é importante você ter na sua biblioteca. Pregação do Tim Keller é um dos que eu mais gosto. Esse livro vai falar muito sobre a pregação cristocêntrica e também sobre as aplicações, sobre conhecer a cultura. O Timothy Keller, ele também saudoso, foi um, um excelente apologeta. Então, tem muito a nos ensinar os livros do Timothy Keller. É uma riqueza esse livro, Pregação. Um que eu usei muito aqui na preparação dessas aulas foi o do James Braga. É muito conhecido esse livro, os seminaristas sempre estudam por meio. Sempre está na ementa, né, de aulas de homilética. Como preparar mensagens bíblicas. Ele é bem objetivo, bem didático, super indico. Vou começar desse lado aqui até chegar no livro do Neumar Costa. Esse primeiro aqui, Aprenda a Falar em Público com os Melhores Pregadores da História, ele foi escrito por um casal muito reconhecido aqui no Brasil como excelentes professores de oratória. São autoridades nessa área e escreveram esse livro para pregadores. Muito bom também, tá? Muito bom. Esses livros aqui de pregação 1 e 2 é a história da pregação. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre o estilo de pregação de grandes pregadores, dos mais antigos aos mais atuais, esses livros você precisa adquirir e vai aprender certamente muito com esses pregadores. O perfil do pregador, John Stott, ele também tem o perfil da pregação, também são livros muito bons. E esse aqui, o Pregue com Poder, ele é o mais recente de todos esses livros, e o pastor Neumar Costa, ele é um grande estudioso dessa área de homilética. Ele, nesse livro, ele faz um apanhado geral de todos esses que eu acabei de citar, e outros mais, tá? Então, é como se ele pegasse uma boa ementa de um curso de homilética, reunisse todo esse material e colocasse nesse livro dele, que está excelente. Ele também coloca experiências, ele é pregador, ele é pastor. É um livro de uma leitura muito agradável, tá? E ensina muito, muito de forma objetiva. Então, eu achei super didático. Indico muito. Se você puder adquirir e quiser começar por ele, vai começar muito bem. Ele está disponível em e-book pela Amazon, tá? Você consegue comprar o Kindle desse livro. Acredito que está na versão física também, por um valor mais caro, porque ele tem mais de 300 páginas, não lembro agora o total de páginas, mas eu adquiri na versão Kindle e indico para vocês, tá? Vamos nos preparar, vamos dar o nosso melhor, pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus, que sirvamos a igreja do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe cada um de vocês. Ainda teremos mais aulas, né? Aulas sobre a apresentação em si do sermão, oratória, algumas dicas de oratória. Muito obrigada por assistir até aqui. Deus abençoe sua vida e até mais.